Vamos para as informações. Eu vou começar falando desse caso do Vitor Roque, desculpa. Pois é, o STJD adiou o julgamento de Vitor Roque do Palmeiras, né? Inicialmente o julgamento estava marcado para segunda-feira, mas foi adiado para quarta-feira. O Palmeiras ofereceu um acordo de transação disciplinar para Vitor Roque no STJD. O caso está com a Procuradoria do Tribunal. Se a proposta for aceita, o atacante não perderá jogos na reta final do Brasileirão. Nesse caso, a suspensão de jogos seria substituída por outro tipo de punição, como multa, e o caso seria encerrado. Quero ver o que a galera vai falar. Gente, assim, esquece o caso Bruno Henrique. São coisas diferentes, não pode comparar. O que o Vitor Roque fez, na opinião das pessoas que indiciaram o Vitor Roque para ele poder ser julgado no STJD, foi caso de homofobia. E se ele cometeu um caso de homofobia, ele precisa ser julgado por isso, ponto, e acabou. A gente já viu clubes sendo punidos porque os torcedores no estádio gritaram músicas homofóbicas. É isso, gente. O futebol, o mundo evoluiu. Não só o futebol, a sociedade evoluiu. E ainda bem, né? Ainda bem. E as pessoas precisam evoluir também. O Vitor Roque parece que ele não entendeu a gravidade do erro dele em uma entrevista coletiva que ele deu recentemente com a seleção brasileira. Mas agora eu estou curioso para ver o que o pessoal vai falar com esse adiamento aí do jogo, do julgamento do Vitor Roque. Pessoal, uma curiosidade aqui. A Arrascaeta não vai estar em campo nesse sábado, obviamente. Ele está servindo a seleção uruguaia. E um aproveitamento do Flamengo com e sem a Arrascaeta. Olha, fiz aqui, ó, os números. Vamos lá. Em 2025, desde quando o elenco principal estreou? Sem a Arrascaeta, 7 jogos do Flamengo, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de 57%. Com a Arrascaeta, 57 jogos, 39 vitórias, 11 empates e 4 derrotas apenas. Um aproveitamento de 75%. Isso explica bem a importância do Arrascaeta para o Flamengo em 2025. E eu falo, para mim é a melhor temporada da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Está jogando muita bola. E hoje, se eu tivesse que votar, melhor jogador do futebol brasileiro e também do Campeonato Brasileiro. Para mim, não tem dúvidas em relação a isso. Não sei para alguns aí, mas eu votaria nele com certeza. Ó, você, torcedor do Flamengo, que não vai poder comparecer a Lima na final da Libertadores, seja qual for o motivo, tá? Ah, não conseguiu passagem, não conseguiu ingresso, não tem dinheiro. Calma, o Flamengo, para tentar fazer você fazer parte dessa festa linda, maravilhosa, que inclusive pode ser algo histórico, porque seria o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, e o Palmeiras também pode conseguir isso, mas você, torcedor, pode se sentir parte dessa linda festa, porque o Flamengo está organizando um grande evento no Maracanã para os torcedores assistirem ao jogo lá, através de telões, como foi em 2019, mas dessa vez será algo ainda maior e melhor elaborado também, porque o Flamengo vai colocar à disposição 70 mil bilhetes. Tudo está sendo fechado, organizado, planejado para que o clube divulgue nas redes sociais. Mas essa informação a gente trouxe ontem nas nossas redes sociais, @VeneiCasagrande Twitter, @VeneiCasagrande Instagram, de que o Flamengo está organizando essa grande festa. Muita gente chama de FanFest, FlaFest, enfim, eu não dei nenhum nome, eu botei como grande evento, porque a pessoa falou assim, Vene, bota como grande evento, porque a gente ainda está fechando, inclusive esse detalhe de como será chamado o evento, mas vai ter sim um evento para 70 mil pessoas pelo menos, essa é a projeção do Flamengo e o planejamento do Flamengo. Imagina 70 mil pessoas no Maracanã para assistir a um jogo pelo telão. Tem gente que não consegue colocar 50 mil pessoas no estádio, e o Flamengo vai colocar 70 mil torcedores para assistir a um jogo através de um telão. É o que eu falo, a torcida do Flamengo é absurda, tem que respeitar a torcida do Flamengo. Pessoal, para o jogo de logo mais, o Felipe Luiz tem 12 desfalques, nós já falamos muito sobre isso nos vídeos anteriores. De La Cruz foi o último nome a entrar nessa lista, por dores no joelho, e aí o Felipe Luiz ele tinha uma dúvida pelo menos até a noite de sexta-feira. Qual é a dúvida? Ele não tem Arrascaeta, não tem outros jogadores considerados titulares da equipe. Como que ele vai formar o meio de campo? A primeira opção, Pulgar, Everton Araújo, Saul, e aí ele bota
Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique, ou ele bota Pulgar, Saul, Luiz Araújo para fazer a função do Arrascaeta, Cebolinha aberto de um lado, do outro lado Samuel Lino e Bruno Henrique centralizado. Essas são as duas dúvidas que o Felipe Luiz tem para montar. Ele, repito, até a noite de sexta-feira ele não tinha definido. Óbvio que ele vai definir em determinado momento nesse sábado. A pré-eleição vai ser, ó, deixa eu ver aqui, que me passaram até o horário da pré-eleição. Vou mostrar não, vou falar para vocês. Ó, a pré-eleição vai ser 3h30. Estão me falando aqui, pelo menos no documento que me mandaram. 3h30. Então, às 3h30, mais ou menos 4 horas, os jogadores saberão o jogo 6h30 da noite. Pessoal, como que eu faria, tá? Se eu tivesse que escolher, eu começaria com Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Cebolinha, mesmo Cebolinha não rendendo do lado direito, e aí o Samuel ali no lado esquerdo, ou colocaria o Samuel ali no lado direito, Cebolinha no lado esquerdo, e o Bruno Henrique centralizado. Pelo menos eu montaria desse jeito. Não começaria com o Everton Araújo, porque é um jogador que me incomoda demais, ele retém muita bola, não tem um passe que quebra a linha, e eu acho que o Flamengo vai precisar de jogadores como o Saul em campo, como o Pulgar em campo, jogadores verticais, que vão para cima, tem passes bons, que quebram a linha adversária, e o Everton Araújo não é esse jogador. E vocês, como é que vocês montariam? Quero a opinião de vocês, estamos juntos e fui! Como o Flamengo vai criar jogadas sem Arrascaeta e sem Carrascal. O duelo contra o Sport será o 14º jogo do ano em que o Mengão não terá Arrascaeta nesse ano. O técnico deve piorar o enredo, Carrascal, o substituto natural, também está fora por conta da data FIFA. No ataque, a presença de Bruno Henrique depende do julgamento dessa quinta. Vai precisar remontar o setor criativo com um meio totalmente improvisado, já que Alan, Jorginho e De La Cruz também não estão disponíveis. Nas últimas vezes, sem o uruguaio, o técnico já testou Luiz Araújo por dentro. Prata conduzindo, quem você colocaria como meio nessa situação? Entre linhas e até brincar o meio com 3 volantes. Agora, o cenário ainda é quem vai ser o camisa 10 improvisado contra o Sport? E qualquer solução passa por criatividade e adaptação. E aí, nação, qual seria o seu meia improvisado nesta bagunça total? O técnico deve apostar em De La Cruz, mais adiantado, ou até Cebolinha caindo por dentro.